Então, sim, pode iniciar. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar. Meu nome é Natália, eu sou advogada, sou formada em Direito e para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. E nós vamos tratar nessa matéria de legislação trabalhista, né, que é um assunto muito importantíssimo, né, na maior parte da nossa vida adulta, porque a maior parte de nós vamos trabalhar e teremos relações trabalhistas a tratar durante boa parte da vida. Hoje nós vamos começar, né, a falar sobre o que é o contrato. O que é um contrato, não é mesmo? Um contrato, a gente faz um contrato desde quando a gente nasce até que a gente falece, porque você precisa contratar uma funerária para fazer todo o trâmite, se não tiver um jazigo, para nascer, desde aquele momento que você vai para o hospital até o momento em que a vida termina, nós estamos sempre numa relação de contrato. Nós precisamos do contrato para tudo. Né? Porque muitas das vezes a gente tem a ideia errônea de que contrato é só o que está no papel. Contrato não é só aquilo que está no papel, é também o que está no papel, mas é todo acordo estabelecido, seja explícito, uma relação de duas pessoas, uma relação de serviço, uma relação de prestação de serviço, uma relação de trabalho, qualquer relação, você precisa de um contrato. Ou ele está explícito, está escrito, ou está explícito de regra de convenção social, qualquer que for o acordado entre as partes. Então, um contrato ele vai ser sempre bilateral. O que é isso? O que é bilateral? Tem duas partes, tem dois polos entre duas pessoas. E tem que ser um objeto lícito e exigível. E tem que ser duas pessoas capazes. É por isso que pessoas menores de 18 anos, aliás, a menos de 14 anos, são absolutamente incapazes de praticar qualquer ato jurídico. Eles precisam de, a partir dos 14 aos 16, serem acompanhados dos representantes legais. Depois dos 18, você já assume maioridade. Mas antes disso, você precisa de um representante legal, porque você é incapaz. Se nessa relação de contrato houver um agente incapaz ou nessa incapacidade, ela ela é substituída pela responsabilidade dos responsáveis legais, tá? Então, assim, os responsáveis legais vão fazer essa supressão da falta desse agente incapaz. Na legislação trabalhista, isso acontece no menor aprendiz, porque o menor, né, ele tem 14 anos, começa aqui, o menor aprendiz com 14 anos. Então, com 14 anos, ele ainda não é capaz. Mas a capacidade dele, ela é substituída pela responsabilidade dos pais. Eles assumem uma responsabilidade, ele autorizando que aquela criança vai participar de um contrato bilateral, né? Então, a incapacidade dela é suprida neste momento com responsáveis. O objeto é ilícito só pode ter relações contratuais, objetos ilícitos. O que é um objeto ilícito no campo de um trabalho? A gente imaginar. Eu posso contratar um trabalhador e o trabalho dele é análogo à escravidão? Não, eu não posso.
Então, eu faço um contrato com o trabalhador, ele está lá assim, você vai trabalhar 18 horas seguidas e vai descansar 6 horas. Você aceita? Aí aquele pobre coitado está passando fome, está desesperado, fala, tá, né? Não vou morrer de fome. Ele aceita. Ele é maior de idade, ele tem mais de 18 anos, ok? Ele é capaz. A faculdade mental tá ok. Mas o objeto é lícito, gente? Não é. Então, assim, por mais que você queira fazer um contrato com ele, esse objeto ele é ilícito. Esse contrato ele é nulo de plano direito. Tem que ser uma coisa possível, quando a gente está falando de uma legislação trabalhista, vamos trazer metas reais, né? Metas de trabalho real. Eu não vou ter uma meta atingível para um funcionário, porque senão essa relação de contrato ela também é nula de pleno direito. Eu vendo um objeto, alguma coisa de pequeno valor, de R$ 1, eu vendo objetos, uma caneta de R$ 1, aí a minha meta salarial é vender 1 milhão de canetas. A não ser que a gente está falando de uma estrutura de um website, isso é uma meta irreal, não é possível executar um contrato desse. E tem que ser exigível, né? O contrato ele tem que ser exigível, ele tem que ser possível de ser executado, tanto de uma parte quanto da outra, tanto da prestadora de serviço quanto da tomadora de serviço. Então, tem que ser exigível tanto de uma parte quanto da outra. Como, então, a gente vai definir um contrato de trabalho? O contrato de trabalho, ele é, segundo o artigo 442, ele é bilateral, como a gente acabou de falar, tem que ter duas partes, né? O tomador de serviço e o prestador de serviço, obrigações das duas partes, então a obrigação nunca é só de uma parte, porque tem uma contraprestação, né? Se eu contrato você, por exemplo, para limpar a minha casa, eu te contratei para fazer um serviço, mas eu tenho contrapartida, o que você tem que me fazer? Eu tenho que te pagar, né? Então, são obrigações das duas partes. Era pessoal, um contrato de trabalho. Eu não posso fazer um contrato de trabalho para minha irmã, eu não posso. Se eu chegar aqui, não pode contratar minha irmã, eu vou lá com os dados dela, assino a carteira dela, entendeu? Tem que ser a prova de pessoa, então é pessoal. Eu me candidato a uma vaga de emprego, eu assino o contrato e eu presto serviço. Pessoal tem que ser habitual. Se você aparece para limpar uma casa 2 vezes na semana, isso não configura habitual, por isso que você não tem um contrato de trabalho, você não é registrado, não gera vínculo empregatício. Se eu presto um serviço para o meu cliente, no caso eu sou advogada, mas vamos supor que eu presto um consultor, quando eu estou prestando consultoria, se eu estou prestando consultoria, a pessoa me paga a consultoria, aí semana que vem eu volto e presto consultoria de novo para ela, e pelo menos 2 vezes na semana eu presto consultoria para ela. Isso gera habitualidade? Não. Apesar de ser frequente, não é habitual. Então, existe uma diferença, principalmente nas relações trabalhistas. Isso faz muita diferença. Tem que ser habitual, todos os dias, frequentemente, para você configurar um contrato de trabalho, porque precisa da subordinação, que é o próximo ponto aqui. Precisa ser subordinado. Ele precisa me dar ordens. Eu vou trabalhar todo dia e eu cumpro ordens. A pessoa que me contratou fala assim, ó, eu quero que você faça X folhas
me entrega X folhas todos os dias, escrito de A a Z, do alfabeto inteiro. Então, eu chego lá, qual que é a minha obrigação? Escrever de A a Z em 10 folhas todos os dias. Ele me deu uma ordem habitual, eu não vou lá de vez em quando, eu estou lá sempre, pelo menos 3 vezes na semana. É remunerado, viu? O contrato de trabalho é remunerado, o tomador de serviço paga por esse trabalho, por esse serviço prestado. Pode ser tácito, quer dizer que pode ser escrito, que é o expresso, ou pode ser condicionado, tácito. É só de boca, só te contratei. Ou eu contratei um Joaquim para cuidar do meu jardim, só que ele não vai lá uma vez na semana. Todo dia que minha casa tem bastante grama, e é muito grande a minha casa, então todo dia ele vai e cuida dessa grama, que tem muito espaço, aquilo que ele fez no começo da semana, ele tem que ficar lá. Ele paga X valor com ele. Eu combinei com ele que eu ia pagar R$ 500 por semana. Concorda comigo que isso tem cara de ser um vínculo empregatício? Porque ele não vai lá só de vez em quando cortar minha grama, ele vai lá todo dia. Ele é subordinado, porque eu dei uma ordem para ele cuidar do gramado. Eu pago por ele, então aqui a gente já cumpriu 3 requisitos. É habitual, é remunerado, ele presta conta a mim, ou seja, ele é meu subordinado, é pessoal, eu combinei com ele. Existe uma obrigação das duas partes, a obrigação dele é cumprir o serviço dele, que é cuidar do jardim, e a minha obrigação é pagar por esse serviço. Entre nós dois, é bilateral. Só que é expresso? Não, porque ele assinou, eu registrei a carteira de trabalho dele? Não. Eu assinei algum contrato com ele? Não. Mas está configurada a relação empregatícia? Sim. Se está configurada a relação empregatícia, já é o contrato de trabalho. Só que é clássico. É por isso que eu coloquei que pode ser tácito, quer dizer, que pelas circunstâncias, pela habitualidade, ou só verbal, já configurou o vínculo empregatício, só mas isso mesmo, que aí, no caso, é um contrato de trabalho. Existem 2 tipos de contratos de trabalho, que é o com prazo determinado e o prazo indeterminado. Vamos falar um pouco sobre as características de um contrato com prazo determinado. Ele se configura, como é que eu sei que o meu contrato de trabalho ele é por prazo determinado? Ele tem data de início e tem data de fim. Eu até vou corrigir aqui, que eu escrevi errado na hora de digitar, mas ele tem data de início e tem previsão de fim. Ele pode ser tácito ou expresso, tem a subordinação, deve ser registrado na carteira de trabalho. A rescisão, ela pode ser justa causa, sem justa causa, pedido de demissão ou acordo entre as partes. Uma das características também é a flexibilidade e continuidade. Ela tem um prazo, até esse prazo terminar, ele tem continuidade. Ele vai lá 180 dias. Durante 180 dias, todas as regras aplicadas a um contrato de prazo indeterminado, elas são válidas e elas são ativas.
ele pode pedir para sair, ele pode ser demitido com justa causa, sem justa causa, mas a diferença é que tem um prazo para começar e tem um prazo para terminar. Já os contratos com prazo indeterminado, tem início para começar, mas não tem início, não tem hora para terminar. Ele atende não somente as exigências transitórias, mas também as específicas. Isso no contrato é determinado. Já o temporário, ele é prazo determinado, como a gente viu. E ele não pode ultrapassar 2 anos, tá? E só cabe uma renovação. Ele também tem que ser registrado na CTPS e ele também cabe rescisão de justa causa e sem justa causa. A principal diferença está justamente no tempo. Igual os contratos de trabalho por prazo determinado, a gente vai ver que tem a safra, tem temporada, porque às vezes assim, a empresa precisa aumentar o fluxo de fabricação no final do ano. Uma empresa de eletrodoméstico, por exemplo, aí ela vai lá e contrata mais funcionários para aquele momento. Então, vamos chamar de contrato por prazo determinado, e aquele aumento, que normalmente é de novembro até fevereiro, você já viu que as lojas contratam mais, é justamente por isso. Então, são contratos de trabalho com prazo determinado, é por um período. Aí esse período pode variar, até 180 dias, até 2 anos, no máximo até 2 anos. Contratos temporários até 2 anos. Nesses 2 anos, só cabe uma única renovação. Depois de 2 anos, já vira contrato com prazo indeterminado, gente. O contrato de trabalho, eles podem ser de ordem heterônoma, onde está condicionado, né, o trabalho, as condições de trabalho são definidas por fontes externas, a relação direta entre empregador e empregado com a legislação trabalhista ou acordos trabalhistas. Ou seja, se o contrato de trabalho, o valor que ele é pago, ele é oferecido pelo empregador, e você também está sujeito a convenções trabalhistas, você está um contrato de trabalho de ordem heterônoma, ou seja, não depende exclusivamente do empregador e do empregado para estabelecer essas normas. Por exemplo, vou dar um exemplo do salário mínimo. O trabalhador ele não pode, em geral, trabalhar por menos que um salário mínimo. Isso independe, isso é de ordem heterônoma. Independe se o seu tomador de serviço quer te pagar meio salário, mas você não vai trabalhar meio período, você vai trabalhar as 8 horas devidas, você obrigatoriamente, por vontade alheia às condições do empregador e empregado, é obrigado a receber um salário. Por quê? Porque isso são de ordem, são condições externas, de relações externas, é lei. Independe da vontade das partes. Aqui eu trouxe um exemplo. Um exemplo seria a definição de um reajuste de 3,06% sobre os salários nominais com efeitos a partir de uma data específica. O que seria isso? É assim, o sindicato dos médicos, sindicato dos médicos falou que agora o médico vai ter um aumento de 30% a partir do próximo mês. Ele conceita esse serviço, você médico presta esse serviço para uma empresa
E você concorda comigo que agora é pacificado, o Sindicato da Classe Trabalhadora falou que médicos agora têm que ganhar 30% a mais. Então, vocês vão ganhar 30% a mais. Ajuste aqui, 0,6%. Se o seu empregador não quiser, ele é obrigado ainda assim a fazer. Não depende de convenção exclusivamente do empregador e do empregado, e sim de fontes externas a essa relação. Ou seja, relações de trabalho que seguem leis específicas, determinações da classe do sindicato, são de ordem heterônoma. Agora vamos para o contrato de outra ordem, né, que é o chamado contrato de trabalho de ordem autônoma. O que é diferente dos contratos de trabalho heterônomos? Porque eu sou autônoma e eu posso definir um contrato de trabalho nos termos e condições que eu quiser, desde que o empregador seja disposto a pagar. Porque eu não estou sujeito a interferências externas. Vou dar exemplo da minha profissão. A minha profissão, ela não está sujeita a interferências externas. Se eu combino um valor com meu cliente e ele paga por esse valor, está tudo certo. Se amanhã falassem que eu deveria cobrar X valor, eu não estou submetida a ordens e recomendações externas. Tanto é que na minha profissão a gente tem uma tabela de sugestão de valores. Okay? Aquilo que deveria ser mínimo, mas não tem máximo. Mas se eu também não quiser fazer o mínimo daquilo sugerido, posso fazer valor econômico que eu vou julgar que o meu trabalho vale. Ou seja, o meu trabalho ele é de ordem autônoma, porque ela formaliza uma prestação de serviço autônomo e me contrata sem vínculo empregatício. A pessoa me contrata para realizar um serviço X, eu não vou me tornar empregada dela. A gente tem um contrato de trabalho, que ela me pagou para defender o direito dela, mas eu não sou funcionária dela. Eu não tenho que responder essa pessoa a hora que ela quiser. Eu tenho que prestar contas do meu serviço na medida que ele é executado com cautela e diligência, não é de 5 minutos se a pessoa quiser prestação de contas, diferente quando você é subordinado. Se você é subordinado, a pessoa 10 vezes ao dia quer a prestação de contas, as 10 vezes ao dia você vai oferecer a prestação de contas, porque existe de trabalho ali, de subordinação. Esse contrato de trabalho de ordem autônoma, né, ele define as obrigações, condições financeiras e regras, e também por um término desse acordo, né, porque precisa ter um objetivo, precisa ter um tempo para garantir a estabilidade jurídica de vínculo, porque se não deixa de ser um contrato de trabalho, né, de ordem autônoma, e vira um vínculo empregatício. Se a pessoa me contratou para fazer um X trabalho por um determinado tempo, ela me contratou para 90 dias, eu trabalhar exclusivamente para ela. Estou trabalhando 90 dias, a gente não tem uma relação de emprego. Mas aí passa 90 dias e eu continuei prestando serviço para ela e ela não falou nada sobre renovação de contrato, não tinha cláusula nenhuma, e aí já foi mais 90, já foi mais 180, já foi mais 200, 300 dias e um ano se foi.
E o que acontece? Aquilo que era um contrato de trabalho de ordem autônoma se tornou um contrato de ordem heterônoma, virou vínculo empregatício. É por isso que o contrato de ordem autônoma ele é importante, porque você delimita a relação empregatícia, mas só que se esse contrato não for muito bem observado, muito bem feito e estabelecido, você deixa de ser um trabalhador autônomo e se torna um subordinado. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre os contratos de trabalho por tempo determinado. Os contratos de trabalho por tempo determinado, a gente tem o mais famoso deles, que é o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele vai avaliar a adaptação do empregado à função e à empresa. Então, todo mundo que já procurou um emprego, teve a experiência de ter um serviço registrado, né? Começa assim, 90 dias de experiência. E ele pode ser dividido em 2 períodos, 45 dias, mais 45 dias, e depois dos 90 dias, ou a pessoa, o empregador não vai te contratar, ou então esse contrato vai virar por prazo indeterminado. Depois dos 90 dias e mais 91 dias, esse contrato virou por tempo indeterminado, deixou de ser contrato de experiência. Outro contrato por tempo determinado é o contrato para atender as necessidades transitórias, que foi o que eu tinha citado de exemplo anteriormente, que é para suprir o aumento do tempo da demanda ao substituir um funcionário ausente, por exemplo. Licença à maternidade, você está com um funcionário que pediu a licença à maternidade. O que você pode fazer? Contratar uma pessoa para cobrir essa mulher enquanto ela estiver nesse período de licença maternidade, e esse contrato tem prazo para começar, prazo para terminar. Depois de licença, esse contrato vai acabar. Ou então, o aumento temporário de demanda, que eu dei o exemplo no final do ano, porque com o fluxo das festas, né, as vendas aumentam muito, então você pode ter um contrato com necessidade temporária. Então, de novembro a fevereiro eu irei contratar, e de novembro a fevereiro você está contratado. Depois, esse vínculo empregatício acaba. Aí eu até coloquei aqui, né, o prazo até 2 anos, com uma única prorrogação. E o contrato por obra certa, que é atender à execução de um projeto ou obra com início definido. Então eu vou contratar você para uma empreitada, eu preciso construir esse prédio e eu estou contratando por empreito. E aí a gente faz um contrato de trabalho, só que na hora que aquele prédio tiver concluído, você entregou a obra, o nosso vínculo empregatício terminou. Não necessariamente, lógico, precisa ter um prazo pré-definido, até por questões contratuais e jurídicas, mas, regra geral, diferente do prazo de necessidade transitória, que é até 2 anos, o contrato de obra certa, ele tem uma finalidade. Se eu contratei uma empresa para realizar a construção daquele prédio e vai durar 5 anos a construção daquele prédio, durante 5 anos a gente tem um vínculo empregatício. Mas só que ele tem prazo para acabar, 5 anos. Daqui 5 anos e um dia não vamos mais ter contrato. Entendeu? Diferente do contrato para atender necessidade agora, que tem um tempo,
delimitado até 2 anos, o contrato de obra certa não, é até execução, até atingir a finalidade daquele contrato. Aí eu já pus aqui, até 2 anos ou até a conclusão da obra. Contrato por safra. O trabalhador rural também, ele é contratado para atender a colheita um período específico de produção agrícola. É limitado ao tempo de safra, não excedendo a duração do ciclo produtivo. Se a gente está falando de safra, na hora que começou a colheita, esse contrato vai durar até o fim do ciclo produtivo do que estiver sendo colhido. Aqui, prazo limitado ao tempo da safra, não excedendo a duração do ciclo produtivo. O contrato temporário é definido por lei específica, gente. 6.019 de 74. Atender a substituição transitória ou a demanda complementar de serviços. O prazo até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Os contratos de final de ano, viu, gente? É temporário, não pode exceder 180 dias prorrogados por mais 90. Também a gente tem o contrato de estágio, que é uma modalidade especial de contratação, porque eu falei isso no começo da aula, que um contrato de trabalho tem que ser agente capaz. E o que é agente capaz? Maiores de 18 anos ou 16, a partir dos 16, se for emancipado. Caso contrário, eles não têm autonomia para assinar contrato, e esse contrato tem validade. E quando a gente existe uma exceção para esse contrato de trabalho, contrato de estágio. Então, é uma modalidade especial de contratação prevista em lei específica, que não tem vínculo empregatício, desde que cumpridas todas as exigências legais. As características do contrato de estágio. Não é regido pela CLT, mas pela lei do estágio. Não gera vínculo de emprego se seguir todas as regras da lei, se descumpridas via contrato de trabalho comum. O estudante deve estar regularmente matriculado e frequentando cursos de nível médio, técnico ou superior. Deve ser firmado em termo de compromisso de estágio entre as 3 partes. O termo deve conter a duração, a jornada, a atividade a ser realizada, compatível com a área de estudo. É imprescindível que um adolescente ou a pessoa que vai fazer estágio esteja estudando o valor da bolsa, se vai ter auxílio transporte, está devidamente registrado nesse contrato e tem que ser assinado por um supervisor. No caso, esse supervisor é da escola técnica, né? Ou do curso que o estudante está fazendo. Eu trouxe um quadro comparativo da jornada de trabalho. Né? Os aspectos. A carga horária máxima diária. A base legal está onde isso? Está na Lei 11.788 de 2008. A carga horária máxima é de 8 horas por dia, podendo ser reduzida em algumas categorias, mas a gente vai ver mais à frente também que existe a escala 12 por 36. Mas nós vamos falar mais à frente um pouco mais sobre isso. O contrato de estágio é no máximo 6 horas por dia, diferente
das 8 horas, né, no contrato de CLT, e no nível de 4 horas por dia, se for ensino médio regular. A carga horária máxima semanal num contrato de trabalho CLT normal é de 44 horas semanais, ou 40 horas em algumas convenções coletivas. Já no contrato de estágio, são 30 horas semanais e 20 horas no ensino médio. Se for ensino médio, é menos horas, são 20 horas, 4 horas diárias, 20 semanais, 6 horas de estágio superior ou técnico e 30 horas semanais também. As horas extras no contrato de trabalho normal, CLT, é permitido com um acréscimo mínimo de 50% sobre a hora normal. No contrato de estágio, em qualquer que seja a circunstância, não é permitida horas extras. O intervalo é entre jornada, se você trabalhar de 4 a 6 horas, isso é um intervalo de 15 minutos. A partir de 6 horas, o intervalo é de 1 a 2 horas diárias. Já no contrato de estágio, ele tem que ser compatível com a jornada, mas geralmente é de 15 minutos, né? Porque a jornada mínima e máxima é de 4 a 6 horas, e a lei fala que, por esse tempo, o período de descanso é de 15 minutos. O descanso semanal é remunerado, no caso do contrato CLT, e no contrato de estágio não há essa incidência, mas no recesso escolar ele pode coincidir, sim, com o recesso remunerado do estágio. Aí aqui, com a reforma trabalhista, né, o período de intervalo ele pode ser reduzido para 30 minutos. Vocês lembram que depois de 6 horas mínimo de 1 a 2 horas. Entretanto, esse horário pode ser reduzido para 30 minutos, desde que haja acordo com o sindicato da categoria trabalhista. A jornada de 12 horas por 36, que eu tinha falado, é um regime especial previsto na CLT, no artigo 59, e que o empregado trabalha 12 horas seguidas e depois ele descansa 36 horas consecutivas. Ele é muito usado em setor que exige atendimento contínuo, né? Hospitais, empresas que trabalham sem parar, não pode, a produção não pode parar, né? Fábricas, minas, essas empresas muito grandes, sim, ou da área de saúde, né, também não pode parar. Então, isso é um regime de trabalho muito comum. Pode ser estabelecido acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva para definir essa escala de trabalho. A carga de 12 horas por 36 com descansos ininterruptos antes do próximo turno. Então, não pode, se você trabalha 12 horas, você não pode trabalhar sem antes ter descansado no mínimo 36 horas seguidas. A média semanal não passa as 44 horas previstas, que a gente acabou de ler, a carga horária normal. A remuneração já inclui o descanso semanal remunerado, feriados e, então, assim, se você não trabalha em escala 12 por 36, se você trabalha em feriado, você tem um adicional. Entretanto, se você faz escala 12 por 36, você não recebe esse adicional, porque já está no contrato que você vai descansar 36 horas seguidas. Então, se as 12 horas de trabalho sua caiu no feriado, você não recebe adicional
por estar trabalhando em feriado. Entretanto, as horas noturnas são pagas com adicional noturno, e feriados e descanso semanal remunerado já está englobado nesses direitos. Ou seja, não há pagamento extra de feriados trabalhados. A compensação é feita no descanso das 36 horas. Você só ganha algum adicional se você trabalha nas horas noturnas, né, que são das 10 da noite às 5 da manhã na área urbana. Aí você recebe um adicional noturno, caso contrário, não é pago feriado, e o descanso remunerado já está incluso no valor mensal. O banco de horas, ele está previsto também no artigo 59, e é um sistema de compensação de jornada que permite o empregador, o empregado, né, desde que ajustados, se horas extras a mais trabalhadas serem pagas de forma compensatória, com trabalhando horas a menos, ou com dias. Lógico que respeitado as regras gerais. Você não pode fazer muitas horas extras semanais. Aí, banco de horas, eles podem ser tanto anual, que existe um acordo ou convenção coletiva, não pode ser entre as partes, correto? Então, assim, o prazo de compensação é até 1 ano, e o limite diário é no máximo de 2 horas extras por dia. Você não pode fazer mais do que 2 horas extras por dia para ser indenizado no banco de horas, e a empresa tem até 1 ano para compensar essas horas extras no banco de horas. E também não pode ser, nesse caso, o banco de horas anual, não pode ser só entre empregador e empregado, tem que ser uma convenção coletiva, tá? Ou um acordo. Mas o banco de horas semestral, ele pode ser feito por acordo individual, ou seja, só entre as partes, empregador e empregado. Tá tudo bem se for semestral. Inscrito, tá? Isso é importante. A compensação é até 6 meses, e também de horas diárias são de 2 horas. Ou seja, banco de hora de 1 ano precisa de convenção coletiva. 6 meses pode ser só acordo entre empregador e empregado. Compensação mensal, que é o banco de horas simplificado. Ser esse diferente do semestral, que pode ser feito entre empregador e empregado, mas tem que ser escrito. Esse pode ser verbal, tá? Pode ser verbal, mas desde que previsto no contrato, aceito pelo empregador e empregado. E tem que ser no mês subsequente ao da prestação. Não pode, se eu fizer hora extra no mês de fevereiro, obrigatoriamente eu tenho que ser compensado no mês de março. Ok? Também limitado a 2 horas extras por dia. Algumas regrinhas importantes. Se o prazo expirar e houver saldo positivo de horas, essas horas devem ser pagas com o respectivo adicional. Passou igual no caso dessa mensal. Não compensou em fevereiro, não compensou, se eu fiz a hora extra em fevereiro, não compensou em março, em abril eu tenho que receber elas, aí não serve mais a compensação, eu tenho que receber por elas o adicional respectivo. A jornada diária, mesmo com o banco de horas, não pode ultrapassar 10 horas, que são as 8 horas convencionais, mais as 2 horas extras. O banco de horas pode ser encerrado ou ajustado por rescisão contratual, devendo as horas em aberto serem pagas
ou descontados, no caso, se eu estiver devendo horas a trabalhar. Para as atividades insalubres, precisa obrigatoriamente de autorização prévia da autoridade competente, salvo se houver previsão em convenção ou acordo coletivo. Alteração contratual. A alteração contratual, ela acontece quando há mudanças nas condições de trabalho previamente ajustadas entre o empregador e o empregado, como a jornada, função, local e salário, durante a vigência do vínculo empregatício. Existem algumas fontes dessa alteração contratual, ela não pode ser feita de qualquer jeito e nem a qualquer tempo. Pus aqui algumas regras. Só pode ocorrer com consentimento, tá? Acordo entre as partes. Não pode resultar em prejuízo direto ou indireto ao empregado. Alterações unilaterais e prejudiciais são nulas de pleno direito. Eu não posso convencionar se você ganha 5 mil, aí eu vou chegar para você e falar assim, agora a partir do mês eu vou ganhar 3. Não pode. Porque essas mudanças não podem prejudicar diretamente o empregado. E é possível alterar para melhorar as condições de trabalho, claro. Exemplos de operações contratuais lícitas seria promoção com aumento salarial e mudança de função, ou seja, é permitido que você vai ganhar mais, vai alterar a função. Alteração contratual simples. Ajuste de jornada de comum acordo sem redução do salário, pessoal? Pode sim ajustar a jornada de trabalho sem a redução do salário, respeitando os limites gerais, a não ser que seja convenção coletiva. Transferência de local de trabalho, quando não gera prejuízo, está previsto no contrato, ou seja, se no seu contrato de trabalho você aceitou prestar o seu serviço e mudar de cidade para isso, se for solicitado, você não pode se negar a mudar de cidade. Entretanto, você vai ter um adicional, viu, no seu salário de 25%. Se você começar em uma cidade X e for relocado para outro lugar, é lei que você tenha esse aumento no salário. Mudança de função por acordo sem perda salarial, eu pus aqui, reduzir salário sem previsão em convenção coletiva, desde que não prejudique o empregado, alterar o local de trabalho, aumentando os custos de deslocamento sem compensação, não pode, mudar a função para um de menor complexidade, com perda de status ou salário, pode desde que autorizado, transferir o empregado para a cidade distante sem necessidade real ou previsão contratual, não pode, a não ser que seja acordado. Ou seja, reduzir o salário sem previsão coletiva, não pode. Alterar o local de trabalho, aumentando custos sem compensação, não pode, unilateralmente. Mudar de função também não pode, se não for autorizado entre as partes, mas mudar de função sem perda salarial pode, transferir o local não gerando prejuízo, estando previsto no contrato, pode, ajustar a jornada de trabalho de comum acordo sem redução do salário, pode, promoção salarial pode, com certeza, todo mundo quer ganhar mais. Alterações especiais. A redução salarial só pode por negociação coletiva, acordo coletivo, como eu falei para vocês. Transferência só é lícita quando há real necessidade de serviço e previsão contratual.
com um acréscimo do salário, como eu tinha falado para vocês. A reversão é o retorno de cargo de confiança para cargo efetivo e impossível. A readaptação, a mudança da função com motivo de saúde recomendada por médico do trabalho. Alteração contratual permitida. Os benefícios trabalhistas que são obrigatórios, segundo garantidos, né, pela CLT, são salários, pagamento até dia útil do mês seguinte, 13º salário, pago até 2 parcelas, de 30 de novembro a 20 de dezembro, as férias anuais, mais um texto constitucional, FGTS, descanso semanal remunerado. Olha, aqui é a exceção da regra, hein, gente? Lembra? Descanso semanal remunerado, a não ser que você faça a escala 12 por 36. Porque se você faz a escala 12 por 36, no seu salário já está incluso, né? Essa compensação. Horas extras com adicional mínimo de 50%, adicional noturno, 20% urbano e 25% rural, adicional de insalubridade ou periculosidade, vale transporte, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. São benefícios trabalhistas obrigatórios. Isso não é privilégio que a empresa oferece, isso é lei. Benefícios trabalhistas que são facultativos, que não são exigidos por lei, mas podem ser oferecidos por decisão da empresa ou negociação de convenções e acordos coletivos. Vale alimentação ou vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche, participação nos lucros e resultados, que é PLR, bolsa de estudos e cursos custeados pela empresa, convênios com academia, farmácia, etc., seguro de vida. Aí, o que acontece aqui? Se a empresa, no contrato que você assinou, no seu contrato de trabalho, ela oferece todos esses benefícios, e lá esse contrato não tem previsão de que ela vá cortar, não tem um prazo determinado para esse benefício acabar, essa empresa ela não pode simplesmente cortar esse benefício. Tá? Isso ela gera um direito adquirido, que é pela estabilidade, gera um direito de estabilidade. Se ela paga o plano de saúde e está lá, que você assinou um contrato com um plano de saúde, não tem previsão de tempo, e não tem um acordo coletivo, a empresa não pode simplesmente falar assim, mês que vem não teremos mais plano de saúde. Tem que ter essa possibilidade no contrato que vocês assinaram no contrato de trabalho, ou que você faz determinado. A empresa também não pode oferecer um benefício e do nada falar que mês que vem o plano de saúde, e mês que vem não tem mais o plano de saúde. Está no contrato que foi assinado entre empregado e empregador, que esse plano de contrato tinha validade, esse plano de saúde tinha validade, não tem, então, gera uma instabilidade. Apesar de ser facultativo, a empresa gera uma obrigação para ela quando ela oferece esse tipo de serviço. Porque ou ele está muito bem estabelecido no contrato, que tem prazo determinado, ou são ciclos, né, são cíclicos, ou então ela gera essa estabilidade para o empregado. Benefícios trabalhistas facultativos podem ser retirados por liberalidade do empregador. Se o benefício for concedido espontaneamente pela empresa, sem estar previsto em lei, contrato ou norma, sem estar previsto no contrato, norma coletiva, ele pode ser retirado a qualquer momento.
Exemplo, a empresa decide oferecer academia por constitucional, né, que não está lá no contrato, não tem previsão contratual, não tem tempo, é só uma cortesia, pode ser tirado a qualquer momento. Prazo terminado, se foi concedido por uma campanha, promoção ou benefício temporário, com data de término já estabelecido, pode ser encerrado quando esse prazo acabar. É o que eu acabei de falar. Por exemplo, assim, um plano de saúde. Fechou, a empresa fechou com um certo plano de saúde. E esse contrato com essa empresa encerra em 3 anos. Aí, quando você foi assinar seu contrato de trabalho, estava lá, plano de saúde, só que esse plano de saúde vai terminar em 3 anos. E depois de 3 anos, só tudo bem acabar, não pode acabar antes, porque tinha um contrato. Aí aqui tem dos benefícios trabalhistas facultativos que podem ser retirados por liberalidade do empregador. Pus aqui cláusula contratual. Se o benefício for formalizado no contrato de trabalho como parte da remuneração ou condição de trabalho, ele se incorpora e não pode ser retirado sem acordo do empregado. Eu acabei de falar do plano de saúde, do exemplo do plano de saúde. Se é dado como condição de trabalho, ele não pode ser retirado. Benefícios que são dados como condição de trabalho ou é formalizado em contrato, não pode ser retirado sem o acordo do empregado. Previsão em acordo de ações coletivas. Se o benefício está previsto em norma coletiva, só pode ser alterado ou retirado por nova negociação coletiva. Ou da função mais benéfica. O que seria isso? Se o benefício é concedido continuamente por um outro fim e de forma habitual, ele pode ser interpretado como direito adquirido. Eu acabei de explicar para vocês sobre isso. E a sua retirada pode gerar passivos trabalhistas. Por isso que é tão importante se atentar na hora de fazer o contrato de trabalho, que você gera, às vezes, uma obrigação adicional para a empresa, oferecendo obrigações que seriam facultativas. Se a empresa está no vale alimentação há 8 anos, sem previsão de lei, em lei ou norma, mas de forma constante, a supressão pode ser questionada judicialmente. Porque lembra, não está no contrato de trabalho, ele paga aquilo lá de forma habitual, constante, não tem prazo para acabar. Você não pode simplesmente retirar esse benefício, não pode haver essa supressão. Gente, na aula de hoje foi isso. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Nas próximas aulas nós vamos continuar falando de forma mais aprofundada sobre o contrato de trabalho. Espero que eu possa ter tido a oportunidade de trazer informações relevantes e conhecimento relevante para vocês, para complementar o que já está escrito de forma muito brilhante no material que é disponibilizado para vocês. E é isso. Até mais, pessoal.